Salmos de número 75. Cadastra? Salmos 75, verso 1. Amém? Glória a Deus. Oh misericórdia. Graças te damos, ó Deus. Graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Amém? Nós possamos render graças ao Senhor nessa noite. Dar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão pelos seus feitos e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Possamos declarar as maravilhas do Senhor. Tantas coisas o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Tantos detalhes o Senhor tem feito pela nossa vida. E às vezes nós deixamos de ser gratos. Às vezes nós estamos tão preocupados com o amanhã, com os problemas de amanhã, com as situações de amanhã, e esquecemos de olhar para aquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. Amém? Vamos falar com o Senhor nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um domingo na tua presença. Nós te damos graça, Pai, pela sua bondade, sua infinita misericórdia para conosco. Ó Deus, te damos graça pela vida em abundância que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, porque nós cremos na sua fidelidade para conosco. Ó Deus, fala aos nossos corações neste culto, aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, Pai, para nos alinharmos à tua vontade, nos realinharmos ao querer e à soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as inquietações do nosso coração, tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor. Limpa a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, te louvar, para que possamos, ó Deus, te engrandecer, Pai. E o nosso louvor venha subir como incenso agradável a Ti. Ó Deus, que a nossa adoração chegue aos céus. Ó Pai, como incenso agradável. Ó Deus, traga o seu povo em paz, em segurança. Guarda, livra de todo mal, Senhor. Aqueles que são os seus lares dispersos, desanimados, cansados. Traga sobre eles um novo vigor, Pai. Restaura suas forças. Coloque sobre eles o desejo de congregar, o desejo de te servir, de ó Pai, estar na sua casa, estar no centro da sua vontade, estar no propósito do Senhor. Desperta a tua igreja, Pai, conclua a obra na tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aos que estão enfermos, ó Pai, nós rejeitamos toda enfermidade, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que haja o milagre, a cura do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos engrandecer a Ele. Aleluia. Nós estamos na presença do Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Diga para Ele: estamos nós aqui. nós estamos aqui, Senhor, para nós estamos aqui, Senhor, para bendizer o teu nome, para te engrandecer. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, 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 estamos nós aqui. Aleluia, estamos aqui para te adorar, Senhor. Aleluia, para viver na tua presença, no teu querer, no teu propósito cada dia, Jesus. Aleluia. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Tu és eterno, Pai. Aleluia. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Jesus. Teu reino é sempre eterno,
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. Aleluias. Os se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Diga ao Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Só tu és Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Nós declaramos que tu és o nosso Rei, Jesus. Tu és o Rei. Tu és o Senhor do Senhor. Não há outro de ti, Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, adora ao Senhor. Engrandece a Ele, que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor, que Ele é o médico dos médicos, que não há outro Deus sobre a sua casa. Declare ao Senhor nessa noite palavras de amor a Ele. Declare a Ele, glorifica a Ele, exalte a Ele. Aleluia, nós te louvamos, te adoramos, Jesus. Bendizemos o Senhor derrama sobre as nossas vidas, ainda que falhamos, ainda que erramos, as misericórdias estão sobre nós, Pai. Tu és exaltado, Jesus, tu és adorado, Senhor. Só tu és digno, ó Deus, de exaltação. Aleluia. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a
Ele está cuidando de tudo. Está cuidando de mim. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Aleluia, amor. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Você crê que o Senhor tem cuidado de você? Que ainda que esteja passando por provações, por deserto, por situações adversas, o Senhor tem cuidado da sua casa. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 em diante diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Amém? O texto, ele nos declara fatos importantes na nossa vida. Ele começa essa parte falando a respeito da sementeira e da colheita. Como o Senhor trata o nosso financeiro como uma sementeira. Amém? O que é sementeira? É o lugar onde nós vamos
semear. E quem semeia, ele também colhe. Então, quando nós semeamos no reino de Deus, a palavra do Senhor, ela nos declara que em tudo o Senhor nos fará superabundar. Superabundar é muito mais daquilo que nós plantamos. É muito mais daquilo que nós ofertamos ao Senhor. Quando a palavra do Senhor diz dar com generosidade, é a nossa oferta. A nossa oferta faz com que nós venhamos tirar do nosso coração a avareza. Só a oferta faz isso. Mas quando nós aprendemos a ofertar com generosidade. Quando eu digo ofertar com generosidade, eu não estou falando para você pegar tudo e colocar no gasofilácio, não. Você tem que primeiramente honrar os seus compromissos. Pagar sua água, pagar suas contas, honrar os seus compromissos, honrar as suas necessidades familiares. Depois você vai ver aquilo, como 2 Coríntios 9:7 fala, com alegria no seu coração. Não é, a oferta nossa não é uma barganha para com Deus. Ah, Senhor, eu vou ofertar e o Senhor tem que fazer isso. Não. O Senhor não faz troca conosco, né? Por isso que não é por necessidade, é por generosidade, é com a alegria nos nossos corações. Amém? Nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta para o pagamento do terreno, para a nossa construção da igreja do Senhor Jesus ali, que já está em andamento, para que não venha parar, mas sim nós possamos concluir para a glória do Senhor Jesus. Amém? Segure nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor. Porque se hoje nós temos o que devolver como nosso dízimo, a 10ª parte daquilo que recebemos, seu Pai. Se nós temos hoje o que ofertar, é porque o Senhor não vai nos abençoar, mas o Senhor já nos abençoou. E por isso nós temos, ó Pai. Que o Senhor venha a cada dia nos ensinar a administrar aquilo que o Senhor já nos deu. E que nós venhamos com alegria, Pai, ofertar. Com generosidade, ó Pai, não pensando naquilo que nós poderíamos fazer, Pai, com aquilo que nós temos, mas com alegria no nosso coração, para que a sua obra cresça, para que a sua obra venha a ser concretizada, Senhor, sobre aquele terreno. Ó Deus, que a sua obra venha a ser, o seu reino venha a ser propagado na face da terra, dia após dia. Ó Pai, venha superabundar os celeiros dos teus filhos, para que mais e mais eles possam ter, ó Deus, o que ofertar com generosidade, com alegria no seu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que trouxe, traga com alegria em nome de Jesus. Você que pode colocar sobre os seus pés. Vamos adorar o Senhor Jesus. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Como tu. Declare a fidelidade, a soberania dele sobre a sua vida. Soberano. Aleluia, Jesus. Obrigado pela sua fidelidade, pela sua bondade, graça, misericórdia. Não há outro como tu. Tu reinas, Jesus. Reina sobre a terra e céus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o Ah, Jesus. tudo pra mim, tu és Jesus. Só tu és. Tu és Jesus. Aleluia. Jesus é tudo para você. Ele é tudo para você. Aleluia. Tu és exaltado, Jesus. Tu és soberano sobre a minha vida. Não há outro como tu. Soberano e fiel.
és tudo para mim, Jesus. Tu és o ar que eu respiro. Aleluia. Sem ti nada sou, nada posso, nada tenho. Tu és o centro, tu és a razão. Aleluia. Tu és Jesus. Tu és santo, és o teu nome. Tu és adorado, tu és exaltado. Tu és digno de glória, honra, louvor. Obrigada, Jesus. Aleluia. 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 Tu és o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tu és Jesus. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és tudo que precisamos, Jesus. Tu és tudo que nós necessitamos, Senhor. Sem ti nada somos. Tu és tudo em nossa vida, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, tu és exaltado, tu és adorado. Digno tu és, Jesus. Digno tu és. Aleluia. Amém. Quero chamar as crianças aqui à frente. As nossas crianças. Aleluia. Amém, igreja? Vamos orar pelas nossas crianças em nome de Jesus. Vamos estender as mãos e orar pelos pequeninos, amém? Pai, nós queremos render graça nesta noite. Queremos exaltar, bendizer, agradecer e louvar, porque o Senhor é bom. Graça e misericórdia dura para sempre. Queremos pedir a Deus que o Senhor abençoe a vida dos pequeninos. Usa a tua serva, ó Deus, nesta noite, para ministrar a palavra do Senhor no coração delas, Pai. Ó Deus, que venha ser um momento, um período de edificação, desenvolvimento e crescimento no coração dessas crianças. Em nome de Jesus, oramos, agradecemos, amém e amém, Jesus, amém. As crianças podem ir para o culto infantil. Amém, igreja? Louvamos a Deus pela sua vida aqui nesta noite, pela oportunidade, de mais uma vez podermos falar daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é o conteúdo que o Espírito Santo deseja falar conosco. Que você venha abrir o teu coração, o teu entendimento para aquilo que Deus deseja nos mostrar. Você aqui de modo presente, modo presencial, como você também na live que louvou com a gente. Agora fica aí para ouvir a palavra. Vai ser uma alegria ter você conosco esses minutos que nos resta do culto para falarmos da palavra de Jesus. Eu quero convidar você
para abrir a tua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, em nome de Jesus. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí então você passa aí Gálatas, Efésios e então Filipenses. Amém? Em nome de Jesus. Mateus, quem puder ficar de pé em nome de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Essa é a ordem para você seguir com a gente. Filipenses capítulo 3, verso 12, em nome de Jesus. Você que tiver com a Bíblia, leia nela. Se caso não, leia no painel. Da mesma forma você da live. Filipenses capítulo 3, verso 12. A palavra de Deus declara assim: de sorte que, meus amados, melhor, capítulo 3, eu que estava errado, viu? Eu já fui para o 2, mas continua onde você está. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Até aqui, vamos orar. Pai, eu quero agradecer por esta palavra. Eu quero louvar, Pai, ó Deus, e pedir ao Senhor que através destes versos aqui lidos, o Senhor venha falar de cada coração aqui presente. Ministra em nossas vidas, nos ensina, nos orienta, nos dê, ó Deus, uma motivação, um entendimento de algo novo para os nossos corações neste lugar e nesta noite. Em nome de Jesus oramos, bendizemos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, veja bem, Filipenses capítulo 3, o verso aqui ao qual nós acabamos de ler, do 12 ao 14, para ser específico, nós vamos ver uma chamada de guardar dons, guardar fruto do Espírito, guardar princípio, guardar aquilo que é o objetivo da presença de Deus. E nós vamos perceber aqui no texto que a colocação de Paulo em Filipenses, ele inicia, não que ele tenha alcançado uma tal perfeição na tua vida. Nós vamos ver que em momento nenhum a Bíblia ela manda ser perfeito no sentido de realmente alcançar a extremidade da perfeição, mas ela sempre, em todos os momentos, nos convida a buscar esta perfeição. Ou seja, sermos perfeitos e buscar a perfeição são coisas diferentes, porque na verdade nós nunca iremos alcançá-la estando ainda nesta terra. Ou seja, a Bíblia ela é real em dizer que chegará um momento, e este momento é o fim do nosso tempo nesta terra, que nós iremos para a glória. A Bíblia declara então que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Aí então nós seremos aí perfeitos, nossa vida, a nossa parte carnal, ela será transformada. Aí terá algo diferente em nós. Nós estaremos preparados para entrar naquilo que é a glória de Deus, a perfeição de Deus, o local, a nova Jerusalém, daquilo que é novo de Deus para nós. Mas enquanto nós estamos nesta terra, o que cabe a mim e a você é fazermos o que nós pudermos para sermos perfeitos. Porque às vezes nós dizemos: mas não tem como ser
mas o que nós podemos fazer para ser, isso cabe a nós. Então quando Paulo ele declara, não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, ele diz o quê? Uma coisa eu faço, eu prossigo, né? Ou seja, prossigo para alcançar aquilo que também fui preso por Cristo Jesus. Aí o 13 ele diz, quanto a mim não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, e o fazer dele é esquecer as coisas que para trás ficam e seguir para que está adiante. A nossa vida ela se baseia nesses princípios. Existe uma necessidade em nós de entendermos, igreja, que a unção de hoje ela não é a de amanhã. Amanhã é um novo dia. Mas o problema também de hoje não é o de amanhã. Tudo é um novo dia, tudo é uma nova oportunidade, tudo é um novo recomeço, né? E em tudo isso nós podemos ver que Deus ele nos capacita a entender que mesmo existindo vilões que podem nos atrapalhar de chegar no alvo, que é exatamente isso que eu quero trazer na nossa ideia, que existe 3 adversidades, 3 vilões da vida cristã do ser humano, na verdade em todas as áreas da nossa vida, que não nos permite alcançar o nosso alvo, que não nos permite nos achegar ao nosso objetivo. E o primeiro dele que podemos trabalhar é as coisas que ficam no passado. Ou seja, as pendências do nosso passado não nos permite alcançar aquilo que nós temos como objetivo. Quando nós olhamos para o passado, igreja, nós vamos perceber que toda pessoa, que toda ligação, que toda situação de uma pessoa ligada a um surto, a uma depressão, a uma condição problemática emocionalmente falando, psicologicamente falando, nós vamos ver que ela vive uma situação de vida de excesso de passado. Ou seja, o passado, igreja, muitas vezes ele cria em nós uma condição de expectativa. Existe a regressão e existe a retrospectiva. São coisas diferentes. Porque a partir do momento em que eu faço uma regressão, eu estou regredindo os meus objetivos. Eu estou andando para trás no meu alvo. Eu estou regredindo os meus sonhos. Mas quando eu faço uma retrospectiva, é a única coisa boa do passado, é quando nós fazemos análise do porquê que algo deu errado. Lá atrás eu consigo enxergar, para não errar de novo. Do porquê que eu passei uma situação de adversidade na minha vida. Lá atrás eu consigo enxergar, para eu não passar de novo. Ou seja, muitas vezes em retrospectivas, nós tiramos ensinamentos do nosso passado. Podemos dar um exemplo nessa situação, quando se trata de um jovens entrando em seu primeiro relacionamento emocional. Existem situações que vai dar certo e às vezes vai dizer, foi o meu eterno amor. Relacionamentos de primeiro amor e aquilo se rendeu eternamente, até Jesus buscar uma das partes, ou os dois vão juntos e algo acontece. Mas existe também aquela situação de um relacionamento em que não rompeu. Por quê? Aquele primeiro momento de um adolescente, de um jovem que conhece uma moça, um rapaz, e muitas vezes, vamos dizer que na maior porcentagem não dá certo. E automaticamente nós podemos avaliar, um jovem, uma jovem pode avaliar para um próximo relacionamento, analisar e entender o quê? Peraí, ali eu errei. Houve um erro naquela situação que fez com que a questão não caminhasse, com que o relacionamento não desse certo.
Porque em tudo que não dá certo na nossa vida, alguma coisa está errada. Ou seja, abri uma empresa, ela faliu, agora eu quero abrir outra. Eu posso olhar para trás e analisar o que fez com que aquela anterior viesse à falência. Então, quando nós falamos do passado, nós não estamos falando que ele não nos pode nos trazer ensinamento. Nós não estamos falando que ele não pode nos trazer uma condição de melhorar. Mas o que nós estamos dizendo, igreja, é que nós não podemos estar ligados ao passado quando se trata do nosso emocional, quando se trata do nosso psicológico, quando se trata dos nossos objetivos. Ninguém vai romper se ele estiver ligado em algo do passado. Uma jovem, um jovem não alcança felicidade e alegria se estiver ligado em algo do passado no sentido emocional. Nós nunca vamos ver alguém alcançando algo no futuro e também no presente da tua vida, uma alegria, um sucesso, se ele viver ou ela viver ligado a uma murmuração de algo que não deu certo no passado. Ou seja, igreja, o passado é simplesmente para aprendermos com os erros ou também com os acertos, porque nós temos acertos no passado. Como que nós sabemos disso? Porque se nós não tivéssemos acertos, nós não estaríamos aqui. Porque nós vivemos hoje aquilo que nós escolhemos ontem, e ontem já é passado. Podemos dizer que hoje, algumas horas antes é passado. Agora, este momento que eu acabei de falar passado, já se tornou um passado. Ou seja, então a vida, ela é de escolhas. E as escolhas, elas geram em nós uma condição de progressão. Mas nós não podemos estar ligados nas pendências. Olha o que Isaías diz no seu capítulo 43, versos 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto eu vou abrir caminho e riachos no ermo. Ou seja, igreja, nós percebemos que Deus, Ele convidou o povo de Israel a não olhar para o passado, a olhar para frente, a olhar para o presente, a olhar para o futuro, a olhar para aquilo que Deus poderia fazer. Porque não existe nada que Deus não pode resolver. Não existe nada que Deus não pode entrar com providência. Não existe, igreja. Não existe nada que Deus não pode agir na tua vida. Nada. Entenda uma coisa: indiferente da situação, indiferente da circunstância, indiferente daquilo que você venha passar, daquilo que você venha estar enfrentando ou vai enfrentar, o que Deus nos convida é sempre levantar a cada manhã e olhar para frente, olhar para o nosso alvo, olhar para o nosso objetivo, olhar para os nossos sonhos. Você, todos nós que aqui estamos, nós temos sonhos nesta noite, nós temos objetivos nesta noite, nós temos aqui desejos nesta noite. Todos nós temos, todos nós queremos alguma coisa, todos nós queremos detalhes na vida, todos nós desejamos ver os nossos objetivos, os nossos sonhos, a nossa vida profissional, a nossa casa, a nossa família. Todos nós queremos ver progressões, e para isso acontecer na nossa vida, há uma necessidade de nos desligarmos daquilo que é o passado, igreja. Só tire o que é bom e viva. Porém, mesmo nós olhamos para o momento em que o povo volta do cativeiro da Babilônia. A Bíblia declara que quando eles se achegam ali, os anciões, aqueles que faziam parte do templo passado, eles vão olhar quando Deus ele usa Esdras, Zorobabel e outros para reconstruir o templo de adoração a Deus. Porém, ele era muito aquém do templo de Salomão. O templo de Salomão ia além, era muito maior, muito mais belo, de grandes estruturas.
e o outro que foi criado ali naquele momento, 70 anos mais ou menos depois. E aqueles que saíram de Jerusalém, ainda jovem, crianças, que conheciam o templo de Salomão, e agora eles voltam 70 anos depois, e eles vão ver o templo reconstituído ali. Ele vai estar sendo levantado por Esdras, Zorobabel e outros. E quando tem a inauguração daquele templo, igreja, a Bíblia declara que os anciões começam a chorar de uma tal forma, a berrar, a gritar, a lamentar. Por quê? Porque eles estavam vendo que não se comparava com aquilo que era o templo do passado, o templo de Salomão. Só que aí Deus vai e levanta o profeta Ageu. E Ageu começa a dizer aquela profecia que todos nós conhecemos, de grande fama, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque essa glória, ela não é passageira, ela não é momentânea, ela é eterna. Ou seja, Deus já estava usando o profeta ali naquele momento para demonstrar que Jesus já estava chegando. Ou seja, ali foi os momentos próximos, de acontecer o momento do silêncio de Deus, um momento interbíblico. E naquele instante nós vamos perceber a necessidade de desligarmos do passado. Deus, ele usa o profeta Ageu para demonstrar ali naquele momento: se desliga do passado, esqueça o que passou, deixa aquilo que ficou, tenho coisas novas, tenho um vivo e novo caminho para você. Ou seja, Deus estava demonstrando: olha para frente, olha o que eu posso fazer, e eu irei fazer. Ou seja, eu irei tirar até mesmo o riacho no ermo, eu irei levar até mesmo água no deserto. É o que Deus disse para o povo de Israel em Isaías 43. Porque Ele pode fazer, porque Ele pode agir. Ou seja, igreja, o mesmo Deus de ontem, Ele é de hoje. Ele não muda. Um dos seus atributos é que Ele é imutável. Ele não muda. O que Ele te prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. E eu tenho certeza que todos nesta noite têm promessa. Você vive de promessa. Toda promessa na nossa vida é fundamentada na nossa base. Qual é a promessa da salvação? Toda promessa que nós vivemos nesta terra, ela está fundamentada naquele grande dia, igreja. Porque pode ser uma promessa financeira, mas ela está fundamentada. Pode ser uma promessa material, ela está fundamentada. Uma promessa profissional, ela está fundamentada. Uma promessa pessoal, uma promessa emocional, seja em qual área, ministerial, seja qual área, qual situação for na tua vida, igreja, toda promessa está fundamentada naquilo que é a maior promessa de Deus para nós, que Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Ou seja, então toda promessa que nós vivemos é fundamentada nisso, como nós pregamos na semana passada. Porque se eu não fundamentar os meus sonhos, os meus projetos, os meus negócios naquilo que é a esperança da volta de Jesus, eu sou eu sou miserável. Porque a partir do momento em que eu posso ganhar o mundo todo, mas se eu perder a minha própria alma, de nada tem valor, igreja. Então tudo que eu alcanço, seja no mundo material, financeiro, seja no mundo emocional, seja no mundo, no seu renome, no seu alcance, na sua condição de vida, ou seja, na área acadêmica, ou seja, não importa o que você alcança, se não estiver ligado em que Jesus voltar agora, tudo isso que você alcançou vai ficar. Ou seja, não tem valor. Se você ficar com tudo isso, não adiantou nada, igreja. Porque nós temos que estar fundamentado naquilo que é o maior de Deus para nós, que é a volta de Jesus. Ele está voltando. Nós temos que entender isso. E desligar do passado se traz isso. Porque quantas vezes eu entro para a igreja, eu ouço o evangelho, mas não permito o evangelho fazer nada em mim. Porque estar na igreja não é
Não é um passe de mágica. Agora eu vou na igreja e tudo mudou. Não. Entenda uma coisa. Nós não devemos somente estar na igreja 2, 3 vezes na semana. Não. O que nós precisamos, igreja, é entender que existe uma necessidade em nós de sermos igreja. Você chega na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na lanchonete, na praça, onde você estiver, igreja. Nós temos que ser igreja. Nós temos que desejar. Nós temos que ter nossas primeiras motivações nas coisas de Deus. Eu estava observando ontem, né? A gente foi na marcha ontem do 7 de setembro, né? Agora eu tenho as funções de pai, né? E agora a gente vai participar sempre dessas coisas, é comum para nós agora. E ontem a gente foi, muito bonito, mas uma coisa me chamou a atenção: como que qualquer outra marcha feita, nós vamos ver um movimento extraordinário. Agora nós fazemos a marcha para Jesus aqui na cidade. Nem mesmo o nosso povo, quando eu falo nosso povo, eu falo o cristão evangélico de Novo Oriente de Minas, se tratando de todas as igrejas da cidade, nós não temos eles nesta marcha. Ou seja, e eu falo com vocês que tinha mais deles ontem, deles quando eu digo incluindo eu e você também, neste 7 de setembro, do que propriamente na marcha que nós fizemos há 2 meses atrás. Aí eu fico pensando, por quê? Onde está a motivação para que eu esteja no 7 de setembro e não esteja naquilo que é o fundamento da minha vida cristã, que é Jesus? Ou seja, eu caminho e prego aquilo que foi dito: o Brasil está liberto, o Brasil é livre, mas não prego Jesus salva, liberta, transforma, batiza no Espírito Santo. Eu fico sem entender como que as coisas do Evangelho estão invertidas. As nossas motivações, né? Muitas vezes eu digo aqui, não é pecado eu estar, por exemplo, no 7 de setembro, eu estar em tantas outras coisas. Existem coisas que eu posso participar, mas a partir do momento em que eu sou negligente com as coisas de Deus, mas totalmente participativo com as coisas seculares, existe coisa errada em mim. Porque quando a Bíblia declara em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus, primeira vez que eu li isso eu assustei. Lembro, isso é verdade. Eu lembro, comigo mesmo eu brinquei, comigo mesmo eu pensei, por causa disso aqui eu não vou para o inferno, eu entro tranquilo no céu. Mas também me chamou a atenção porque eu me preocupei. Eu pensei, mas espera aí, então a timidez tira a pessoa do céu? Mas aí eu fui aprofundar no que quer dizer o fundamento daquela palavra. O tímido ali é mais ou menos o que eu estou dizendo. Eu não tenho coragem, é a timidez da negligência. Eu faço tudo, na escola eu faço teatro, eu danço, eu faço tudo. No trabalho eu pinto e bordo. Agora falou que é para as coisas de Deus, eu não faço nada. Que negligência é essa? Ou seja, a parte da timidez é quando se trata de que eu não sou tímido. Na verdade, eu estou me escondendo daquilo que é as coisas de Deus. Uma certa feita, eu trabalhava com os jovens, adolescentes, e era uma dificuldade para conversar com aqueles adolescentes. Eu tentava conversar, resolver certos assuntos e eu não conseguia. Era a coisa mais difícil que tinha. E eu pensei, nossa, esses meninos devem ter uma situação complicada na escola. Professor para trabalhar, porque não conversa. Quando eu fui saber, igreja, na escola subia em mesa, rebolava, dançava, é o tchan, era tudo.
Ou seja, a gente vai ver a negligência com as coisas de Deus. Então quando a Bíblia fala da timidez, é nesse sentido. Não é o seu jeito de ser, não é a sua forma de ser, não é a sua personalidade. Você é mais acanhado, mais na sua, não. Mas quando se trata das coisas de Deus, do seu jeito, você vai fazer. Ou seja, da forma que você é. Às vezes sem palavras você não vai falar nada, mas a sua atitude, o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de vestir, tudo isso vai demonstrar que você é um homem, uma mulher de Deus. Às vezes não precisa de falar nada, mas a sua diferença faz pessoas verem Deus na tua vida. Ou seja, igreja, então nós temos que tirar o passado de nós. Aquilo, eu me lembro na minha conversão, eu pensei, o que eu sou no mundo eu quero ser para Deus. Resumindo em uma palavra, sem vergonha. Então eu quero ser também nas coisas do Senhor. Ou seja, eu quero falar da tua palavra, não importa quem seja. Não importa quem seja, se o Senhor me der a oportunidade de falar para poderosos, para o presidente, para o prefeito, para pessoas de grande porte econômico, não importa, eu quero falar da tua palavra. Porque outrora, no mundo, eu não me importava com nada. Por que agora, nas coisas do Senhor, eu vou me acanhar? Ou seja, igreja, então algumas coisas do passado nós aprendemos, nós tiramos como ensinamentos, mas naquilo que não presta, nós temos que jogar fora. Se livra. Mas você sabia que um outro vilão, o inimigo, ele tem feito muitos vilões, que também o presente pode se tornar vilão na nossa vida? Porque ainda que as pendências do passado é um vilão para nós alcançarmos os nossos alvos, as incertezas do presente também é. Igreja, a nossa vida, ela tem que ser baseada em sim, sim, não, não. A Bíblia nos traz isso. A nossa resposta em todas as atitudes tem que ser sim ou não. Nós temos que ter firmeza. Existem pessoas que têm medo de falar não. Você já viu aquele ditado, agradar dois senhores? Às vezes nós evitamos um não firme, porque nós não queremos amagoar. Na raiz do ser humano, o líder, por exemplo, você aqui, a maioria que é líder. Às vezes não sou não, é a maioria que é pai e mãe. Então você é líder, porque você vai liderar alguém você lidera. E aqui existem homens casados, também é líder. E se não está sendo, busca ser, porque a Bíblia declara que o homem é o cabeça do seu lar. Então tem que ter a firmeza realmente do homem que lidera a sua casa. Eu não estou dizendo que é fazer a mulher de fantoche, de que ela não é ninguém, não. Mas o que eu estou dizendo é que, biblicamente falando, você tem que ter o pulso. E deixa eu te dizer uma coisa, a mulher quer que você seja, ainda que não pareça. Porque muitas vezes parece que não, parece que a mulher, ela quer ser firme em alguns atos, mas na verdade ela quer ver a firmeza do seu cônjuge. Mas vamos prosseguir, porque não é encontro de casais, né? Ou seja, mas a incerteza do presente, ela traz em nós uma situação problemática, igreja. Nós temos que viver a certeza. Olha o que Provérbios 3, 5, 8 declara: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. A palavra de Deus, ela nos chama a acreditar no Senhor. A confiança no Senhor, ela gera o quê? Ela gera em nós uma certeza das nossas escolhas. Tiago vai dizer na sua epístola para nós: quando eu tenho
uma tal esperança. O que é esperança? Confiança de que algo vai dar certo. Eu uso de muita ousadia nas minhas atitudes, no meu falar, no meu agir. O que é ousadia? Coragem. Uma pessoa ousada é uma pessoa corajosa. E o que nos dá coragem é esperança, é confiança de que algo pode dar certo. Um atleta, por exemplo, ele tem coragem de fazer algo quando a confiança dele está em alta. Você que gosta de esporte aqui, seja qual área for, perceba um atleta quando ele consegue alcançar um objetivo. Vamos para a área do futebol, que é mais fácil, mais popular. Um atleta consegue fazer um gol depois de tanto tempo. Sabe o que vai acontecer? A confiança dele vai retornar. Se a área dele, o atacante, vive de gol, é a área da situação do futebol, e se ele não faz, a confiança despenca. Ele tem medo até de muitas coisas, medo de chutar, de tocar, tudo dá errado. Mas a partir do momento em que a confiança retorna, ele passa a ter coragem de agir, a ter coragem de executar aquilo que ele sabe executar. Então na nossa vida, no modo geral, também é assim, igreja. Nós temos que ter confiança de que vai dar certo. E a confiança, ela nos dá coragem para tomar atitudes. Talvez nós entramos aqui muito sem confiança na nossa vida. Sem confiança na nossa empresa, nos nossos sonhos, no nosso emprego, no nosso casamento. Sem confiança nos nossos sonhos, acreditando que não vai dar nada mais certo. Mas o Senhor quer renovar a sua confiança, a sua coragem, quer renovar sobre você aqui, igreja. Ele quer te fazer entender que essa incerteza pode sim ser quebrada. Sabe o que traz incerteza no coração do ser humano, igreja? É o estresse. O que é estresse? Diferente daquilo que é excesso de passado, que é um princípio depressivo, o estresse ele é um excesso de presente. Então o excesso de tudo torna problema. A Bíblia ela é tão linda em dizer que é melhor nós termos uma mão cheia e a alma descansada do que as duas mãos cheias e a alma fadigada. Eu tenho refletido nos últimos dias, em meditações diárias, eu tenho lido novamente, tantas vezes, mas novamente algo que tem me chamado a atenção. Como que Salomão trata em Provérbios e Eclesiastes a ideia de que tudo é vaidade. Salomão ele vai falar N vezes essa colocação de que nada adianta eu ter as mãos cheias, ter fontes, ter tantas coisas, se eu não vivo a vida. Salomão vai trabalhar em Eclesiastes algo que ele nos convida no capítulo 12, de Eclesiastes. Ele diz assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não venha os maus dias e você olhe para trás e não tenha neles contentamento. Ou seja, mas antes do capítulo 12, Salomão já está trazendo a ideia de não viver o estresse do dia a dia. E ele sabia do que ele estava falando. Porque quando Salomão escreve Eclesiastes, já era em sua velhice. E ele já tinha passado tantas coisas, tantas, mas muitas mesmo. Alianças, casamentos, preocupado em alianças, crescimento governamental. Salomão teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. Ou seja, acredito que ele nem conheceu todas, no sentido relacionamento conjugal, ou não, ou sim, não sei. Ou seja, mas a questão é, certamente, muitos relacionamentos eram voltados a alianças de reino, a alianças daquilo que era o projeto do crescimento do reino. Mas o interessante, igreja, que o mesmo Salomão foi usado para dizer que o homem tem que ser marido de uma mulher só. Só que naquela época não era algo como regra. Então a gente vê Salomão, Davi tendo outras mulheres. Já era um conselho ao homem ser marido de uma mulher só. Ainda não era uma lei como hoje é.
mas na época era um conselho. E o próprio Salomão, a Bíblia declara, igreja, que não houve ninguém mais sábio que Salomão, nem antes e nem depois. Lógico, nós não estamos falando de Jesus aqui nesta terra, mas até mesmo o mais sábio não soube viver aquilo que era o presente. Salomão entrou no mundo pecaminoso, igreja, mesmo sendo quem ele era. Salomão viveu uma vida em uma certa feita de perdição, mesmo sendo quem ele era. Mas só que na sua velhice, já experiente e sabendo tudo que ele passou, a preocupação de crescer reino, a preocupação de fazer aliança, a preocupação de construir, a preocupação de crescer de um tal modo, fez com que ele dissesse: ó, lembra do teu Criador na mocidade. É a mesma coisa de ele estar dizendo assim: não faça igual eu não, porque hoje eu estou olhando para trás e eu tenho desprezo de muitas coisas. Mas ele estava dizendo, no dia da tua mocidade, ele estava dizendo o quê? Às vezes você pensa, mas eu já não sou mais adolescente, um moço, uma moça. Não, mas ali a colocação de Salomão era no sentido de vigor. E graças a Deus, todos que estão aqui têm vigor, tem força, você tem saúde. Então o que Salomão estava dizendo, enquanto você pode, lembra do teu Criador, lembra dele. Porque amanhã você vai poder olhar para trás e vai dizer: eu vivi para Cristo, eu fiz para Cristo, eu fiz o que era necessário para a presença de Deus. Ou seja, a incerteza do presente, o excesso de presente que torna o que? Estresse. Até o presente excessivo destrói o nosso alvo. Nós temos que entender, igreja, ó, praticar em tudo organizado. O dia tem 24 horas e cabe a nós nos organizar. Cabe a nós entendermos que tudo tem que ter as prioridades de Deus. Falamos aqui de dízimo e oferta agora há pouco, na hora do louvor. O que é dízimo? 10ª parte. Você já parou para pensar que o maior de todos os dízimos é 2 horas e 24 minutos? O que é isso? 10% de 24 horas, igreja. E Deus, Ele deseja de nós, não importa como vai ser, pode ser lá no seu trabalho, só de você dizer um bom dia para alguém. Às vezes tem alguém que só precisa de um abraço. Às vezes tem alguém que só precisa de uma simpatia cristã. Às vezes tem alguém que só precisa de um sorriso. Ou seja, a cada manhã eu posso manifestar Cristo na vida das pessoas. Eu posso tirar 2 horas e 24 minutos do meu dia para manifestar os 10% das 24 horas que Deus me dá. Nessas 24 você pode encher o seu celeiro, trabalhar. Você pode cuidar da sua casa, da sua família, divertir, ter lazer. Mas nunca esquecer que Deus te convida a alimentar da Bíblia Sagrada, a falar com Ele através da oração. Ah, eu gosto de mexer no celular, pegar sua rede social e mandar uma mensagem bíblica para o coração de alguém. Postar uma mensagem numa rede social onde milhares de pessoas vão passar e vão poder ler, e talvez vai fazer diferença na vida de alguém. Nós podemos falar de Jesus de tanta forma, nós podemos tirar os nossos 10% do nosso dia de tantas formas, mas muitas vezes nós não fazemos, muitas vezes nós não escolhemos isso. Viva aquilo que é hoje. Viva aquilo que é agora, igreja. Não viva o estresse. O excesso do presente destrói o ser humano, destrói a vida cristã. Como você tem vivido? Eu sei que existem as preocupações,
Mas Mateus, ele vai nos chamar ali no capítulo 6 para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma. Ele nos convida a olhar para o céu, para as aves que não preocupam com o amanhã, mas eles vestem, eles não passam fome. E aí o texto declara: será que vocês não são mais importantes do que essas aves? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia não está mandando você parar a sua vida. Ela não está mandando você parar de trabalhar, de estudar, de buscar, de correr atrás. Não é isso. Ela simplesmente está nos buscando, está nos convidando, está nos alertando. A tudo que nós fizermos não pode estar na frente da nossa vida com Deus. Tudo que a gente faz, como diz aquele livro que também é um filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu buscar, eu tenho que analisar: Jesus faria? Jesus agiria assim? Jesus iria falar dessa forma? A atitude dele seria essa com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, com meu amigo, com meu marido, com a minha esposa, com meu vizinho, com meu amigo de trabalho, com meu chefe, com meu subordinado? Será que Jesus iria agir dessa forma? Quando nós começamos a viver assim, igreja, a vida se torna mais fácil, porque nós eliminamos o estresse diário da nossa vida. Nós vivemos aquilo que Deus deseja para nós, confiamos nele. E como ponto terceiro aqui e final, a desorganização do futuro traz em nós uma incerteza, traz em nós uma condição de destruição daquilo que desejamos. O que é a desorganização do futuro? Da mesma forma que falamos do excesso do passado e do presente, também existe um excesso de futuro, que nós podemos resumir em uma palavra: o que? Ansiedade. Igreja, nós temos visto no tempo atual, qual é a doença do século presente: depressão. E ela se resume em 3 pontos. É exatamente passado, presente e futuro, que está ligada exatamente na palavra depressão, na palavra estresse, na palavra ansiedade. Nós vamos perceber que a ansiedade, ela gira e ela torna no ser humano uma situação de que ele não vai comer direito, não vai dormir direito. A partir do momento em que uma dessas áreas na sua vida é afetada, todas são. Se eu não me alimento direito, eu não vou trabalhar direito, eu não vou dormir direito. Se eu sou casado, eu não serei um bom marido, uma boa esposa, eu vou ser falho. Se eu sou pai, mãe, eu não serei um bom pai, uma mãe. Se eu sou filho, é perigoso eu até desonrar o meu pai ou a minha mãe com algumas atitudes. Cristão, eu irei desandar daquilo que Deus deseja. Talvez nem conseguirei orar, talvez eu irei murmurar, que são coisas diferentes. Ou seja, mas Deus, ele sara isso em nós. Não importa o grau, porque hoje nós temos fatiados em algumas coisas, algumas nomenclaturas, Síndrome do pânico, Nós temos nomeado em algumas situações que vão trazendo sobre o ser humano uma condição de derrota. E aí nós vamos em um sentido psicológico, e normalmente o princípio da psicologia
vai trabalhar sobre a vida do ser humano, remédios e mais remédios e remédios e mais remédios, e eu não estou dizendo que não devemos ou não podemos estar ligado naquilo que é da medicina, mas de nada tem valor a medicina se nós não formos naquilo que é a ligação da verdadeira libertação da vida, que é Jesus Cristo, igreja. Ou seja, nós temos que entender que uma coisa está ligada à outra, que tudo que é afetado em mim na parte física afeta no emocional, afeta no psicológico e afeta no espiritual. O ser humano, ele é ligado em uma psique. Se você estiver com a unha encravada, você não vai orar bem, você não vai dormir bem, você não vai comer bem, você não vai trabalhar bem. Imagina uma unha encravada, vai afetar toda a sua psique. Contrapartida, se você estiver com seu emocional abalado, algum problema que não está resolvido, tudo isso também você não vai bem, porque a vida é uma psique. Então não adianta você tratar a área física, que é a parte mental, se você não tratar a área espiritual. Ou seja, é por isso que nós vemos as pessoas correndo atrás daquilo que é a medicina, daquilo que é a medicina da cabeça, daquilo que é o emocional, o psicológico, mas muitas vezes não vê tratamento perfeito. Sabe por quê? Porque o espírito precisa de cuidado, precisa da medicina. A alma precisa de ser tratada, a ferida. E não existe homem, ser humano, medicina nenhuma que pode fazer isso, mas somente o médico dos médicos, que é Jesus Cristo, igreja. Somente Ele. Ou seja, Ele pode tratar de dentro para fora. É lá de dentro. Não é a igreja que vai tratar, não é o pastor que vai tratar, não. Nós utilizamos aquilo que é o remédio, a Bíblia Sagrada. É ela que vai tocar lá dentro, é ela que vai tocar lá na tua vida. Você já viu aquela situação do meio copo vazio ou meio copo cheio? Às vezes a única coisa que nós precisamos para ser tratado dentro de nós é começar a olhar as coisas com uma dimensão diferente. Porque às vezes nós temos uma negatividade tão grande na nossa vida que nós só olhamos o meio copo vazio e não conseguimos olhar um meio copo cheio. Ou seja, às vezes nós só conseguimos olhar o problema da casa que eu tenho para limpar, mas não olho que eu tenho uma casa. Da conta que eu tenho que ir pagar, mas não olho que eu tenho dinheiro para pagar. Do trabalho que eu tenho que ir amanhã, na segunda-feira braba, mas não olho que eu tenho emprego e tantos queriam e eu tenho. Do problema que meu filho me dá, nossa, está me dando dor de cabeça, mas não olho que tantos queriam ter o seu filho. Ou seja, se nós começarmos a olhar as coisas em uma ótica do meio copo cheio, a vida vai se tornar mais fácil, igreja. A ansiedade, ela vai sair. A desorganização do futuro, ela vai cair por terra. Olha só, a necessidade, Lucas 14, 28 declara: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quando olhamos para Lucas também, o mesmo 14, 31 declara: ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem com ele com 20 mil? Tudo na nossa vida é cálculos. Nós vivemos uma matemática diária. Isso no tempo, no dinheiro, em tudo que nós fazemos.
e até mesmo na nossa vida pessoal. Nós vivemos diariamente dessa forma. E quando nós organizamos, igreja, o nosso futuro, que está ligado em um presente sem estresse e em um passado bem resolvido, nós teremos sucesso em nossos objetivos. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Não sei como você está aí na live. Mas uma coisa é certa: se nós resolvermos pendências do nosso passado, que pode ser hoje mais cedo, talvez tenha alguma coisa de hoje para ser resolvida. Quando nós temos certeza do nosso presente, não vivemos naquilo que é o estresse do dia, diário em nossa vida. E quando nós organizamos o nosso futuro, nós conseguimos alcançar as benevolências daquilo que é os sonhos de Deus para nós, igreja. Eu tenho certeza que todos vocês aqui nesta noite, ou você aí na live também, tem promessas, tem sonhos. Talvez até alguns sonhos que foram destruídos, talvez por um excesso de passado, presente ou futuro. Mas Deus não te trouxe aqui à toa nesta noite. Deus não te fez entrar nessa live à toa nesta noite. Ele queria que você ouvisse algo deste momento. Ele queria que você ouvisse algo desta palavra. Talvez existe uma pendência a ser resolvida. Talvez existe alguma coisa a organizar no seu presente que tem te feito viver uma vida estressada. Ou talvez tenha alguma coisa para organizar, para que você venha viver um futuro de sucesso sobre a tua vida, igreja. Então reflita nisso. Não deixe esses 3 vilões destruir o alvo que você tem, o alvo dos seus sonhos, dos seus negócios, dos seus objetivos, da sua casa, da sua família. Não permita esses 3 vilões, do passado, do presente e do futuro, destruir você. Muito pelo contrário, use o passado, o presente e o futuro ao seu favor. Porque Deus nos dá a condição de tirar ensinamento com o passado em uma retrospectiva, nos dá condições de viver o presente. Olha só, a palavra hoje já se chama presente, porque Deus nos dá este presente diário. E o futuro, igreja, nem se fala. É o que Deus tem para nós. Só basta nós estarmos fundamentados na volta dele. Porque quando ele voltar, tudo que estivermos fazendo está nos levando para o céu. Amém, igreja? Fica de pé, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Oh Deus, nós queremos te adorar, Pai. Eu quero agradecer por esta noite. Eu quero agradecer por esta palavra. Quero agradecer pela oportunidade de te servir, de te adorar, de engrandecer o teu nome, Pai. Por cada uma dessas mulheres, estes homens aqui presentes, aqueles também da live. Obrigado por esta mensagem. Eu creio, ó Deus, que de alguma forma o Senhor trouxe em meu coração primeiro para falar, ó Deus, em corações na noite de hoje. Seja aqui esses que estão presentes, ó Deus, como ali naquela live. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem falado. Talvez vidas que vão ouvir depois, ó Deus, ali nesta live que estará guardada para algum tempo, alguns poderem ver, rever. Eu creio que de alguma forma o Senhor vai alcançar corações, tratar depressões, tratar estresses, ansiedades, ó Deus, síndromes que têm atacado vidas de homens e mulheres, seja no mundo espiritual, emocional, psicológico, casamentos que têm sido destruídos, ó Deus, por causa desses vilões.
tempo dos cônjuges, ó Deus, uns para os outros, ó, por causa da desorganização. Eu te peço hoje, Jesus, alcance famílias neste momento, alcance corações neste momento, alcance lares neste momento. Se tiver lares, ó Deus, sarados, famílias saradas, nós teremos igrejas também saradas em nome de Jesus. Então sara a juventude, sara homens e mulheres, sara casamentos, sara adolescentes, crianças, Pai. Que cada vida seja sarada nesta noite, que através de mulheres aqui o Senhor alcance os seus maridos, e vice-versa, através de maridos o Senhor alcance as suas esposas. Através de pai e mãe, o Senhor alcança os seus filhos. Através de filhos, o Senhor alcança os seus pais, suas mães, em nome de Jesus. Ó Pai, vai derramando graça, Pai. Vai derramando poder, vai derramando misericórdia. Faz as coisas, Pai. Que o derramamento do Teu Espírito Santo venha ser real neste lugar. Venha ser real neste lugar. Venha ser real nesta família. Ó Deus, a família Ebenezer se encontra, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por a live. O Senhor conhece cada coração ali, o que cada um tem. Eu creio na o mesmo que está também está em cada lar ali, dezenas ali de pessoas, através da sua, seja onde estiver, Pai, no Brasil, no mundo. A palavra neste momento alcança, Pai. Vai tocando e vai aqui também. Cada coração, Pai. Ó Deus, eu quero ministrar cura nesta noite. Ó Deus, cura. Eu quero nesta noite, Pai. Ó Deus, Pai, do emocional, do estresse, Jesus. Canta. Eu creio. Eu transformo. Noite começa a sua noite. Que vida no íntimo, ó Deus de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. O íntimo de cada e eu, momentos lugar, venha passar curar, cura, cura, vai curando, vida, cura toda a enfermidade. Jesus, Jesus, ó Pai. Nós cremos em Deus aqui nesta noite. Seja live, seja o Senhor vai fazer milagres em nome de Jesus. Jesus. Que nada tu é toda visita Deus Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio no derramamento do Teu Espírito.
Nós cremos no teu amor, Jesus. Nós cremos no grandes coisas em nós. Nós cremos que a palavra desta noite não é em vão. Nós cremos aquilo que o Senhor tem em nós e há de fazer. Nós cremos que o Senhor já está curando corações, ó Pai. Já está curando físicos, emocional, espiritual. Nós temos essa certeza. Nós cremos, ó Deus. Nós cremos, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua fidelidade. Ó Deus, que toda humana seja curada nesta noite. Que cada um de nós possamos ir para os lares sarados, como aqueles que estão ali, ó Deus, na live. Quando essa live, o Senhor continue com eles, fazendo mover eles. Eu creio que todos que estão ouvindo neste momento, onde estiver, o Senhor tem grandes coisas a fazer. Jesus, ó Pai, renova, aviva desejos aqui, aviva desejos neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor, por essa atmosfera diferente, uma atmosfera renovada, que a nossa seja um pedaço do céu, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus. Sara, Pai. Sara as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos nesta noite. Nós bendizemos nesta noite. Nós exaltamos neste lugar. E agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, ó Pai. Nós te adoramos, louvamos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem nos feito. Amém, igreja? Podem se assentar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que nós possamos prosseguir segundo aquilo que Deus deseja para nós. Amém? Receba. Você seja tocado, você na live. Receba essa palavra. Receba aquilo que Deus falou conosco. Que a cura de Deus, que o poder de Deus, que a libertação do Senhor venha se achegar sobre minha vida e sobre a tua. Em nome de Jesus, igreja. Receba esta palavra, amém? Deus te abençoe, você da live. Foi um prazer ter você com a gente, tá bom? Tenha uma boa noite. Deus te abençoe, uma semana de grande vitória, de bênção. Precisar de alguma coisa, chama a gente aí. Estaremos à disposição a te atender, tá bom? Boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Graças a Deus.